Começamos mais um Café com Direito. Estou aqui, eu sou o Dr. Abrão Neto. Abrão Neto, advocacia especializada, consultor jurídico especialista dedicado à Carvalho Advocacia. Esse é um trabalho promovido pela Carvalho Advocacia e por mim. Esse é um espaço democrático para bate-papo, conversa sobre direitos, os desafios e dilemas da Jovem Advocacia. Estão comigo aqui presentes a doutora Laís Neves, doutor Pedro Valim. São jovens advogados, bem-sucedidos advogados e promissores advogados, Amém, porque Jesus. estão no início de uma carreira bem-sucedida. É um prazer recebê-los aqui, meus colegas causídicos, para falar sobre direito, os desafios e dilemas dessa profissão tão polêmica, né? É uma profissão bonita, uma profissão digna, demanda muita ética, muito conhecimento, muita experiência e ralação. É uma história de ralação. Ninguém mostra por estar na câmera, né? Então, esse é um espaço, é uma série que a gente está fazendo sobre a Jovem Advocacia. Nós somos membros da comissão da Jovem Advocacia, temos a Semana do Conhecimento para estar fazendo as falas da Semana do Conhecimento aqui. Deixa o merchan aqui, né? A gente entende que a gente precisa, como colegas, nos unir para trabalharmos juntos, para unir forças para que a gente quebre as barreiras que a sociedade acaba nos impondo ao longo do caminho. É verdade. Né? E esse é um espaço, como eu já falei para vocês, para que a gente converse sobre aquilo que nós fazemos, converse naturalmente sobre aquilo que nós fazemos, para que as pessoas saibam de fato o que nós fazemos e como fazemos. De modo que os estigmas, os preconceitos, as discriminações, as barreiras sejam quebradas. Porque o conhecimento é tudo. O conhecimento leva a luz para a vida das pessoas. E é o papel do causídico também, né? Levar conhecimento. E não me deixem falar sozinho aqui. Estamos deixando dar. Ele tá aqui tão bonito, ele fazendo a introdução e a gente aqui esperando o momento. Ainda tô um pouco rouco aí, a gripe me pegou, né? O doutor Pedro aqui tem uma história peculiar. Eu e o Pedro, nós fazemos parte de um ministério de louvor lá da igreja Batista Lagoinha. Então, a gente tá em casa. Estamos em casa. Às vezes vai Com ficar certeza. nervoso. Já estamos A mão tomando não tá nem suando. no café, não tá suando, não. Tomando um cafezinho, café com direito aqui. Grande bate-papo. Café gourmet direito. já estamos abastecidos de café. E vamos falar sobre direito, falar sobre advocacia. Já tem uns 2 episódios aqui que a gente já gravou, que eu falei muito de mim. Eu não quero falar o mínimo de mim hoje e Conhecer falar o mais máximo os de vocês. convidados. Conhecer vocês. Temos muita coisa para conversar, né? Sim, tem muitas coisas em comuns, mas cada história de vida é uma história peculiar, de superação, de desafios, né? De batalhas, de lutas, de experiência. E hoje nós vamos conversar com a doutora Laís Neves. Era o Pedro, gente. Pedro não. Doutora Laís, primeiras damas, doutora Laís Neves vai falar sobre a experiência dela no direito, da sua história, as coisas que você considera que foi um grande desafio superados desde o início da sua faculdade até a sua aprovação à OAB. Porque, olha, não é fácil passar na OAB. Não. Qual é a sua história, doutora Laís? Bom, eu acho que vou começar com a resposta, né? Porque o doutor Pedro me fez uma pergunta ainda agora a respeito de como é que eu parei no direito. E eu respondi, caí de paraquedas. E é algo interessante, porque toda vez que alguém me perguntava na faculdade, assim, acho que tem aquela pergunta geral de professor, tá, mas por que você escolheu o direito? E eu falei assim, cara, eu não escolhi o direito, eu caí de paraquedas nele porque... para onde eu olhava, estava terminando o ensino médio, tem aquele negócio. E agora? O que você vai fazer? Qual é a faculdade que você vai cursar? E minha mãe falou assim, minha filha, você quer o quê? Eu falei assim, mãe, eu sei que eu não quero a área da saúde, porque não sou... Eu vejo sangue, qualquer coisa que envolve saúde, eu já estou aqui do outro lado caindo, a minha pressão já baixa. Eu falei assim, não quero, não é algo que eu me identifico. Não pode ver sangue, Laís? Eu olho de longe, mas chegou muito perto, eu vou desfalecendo aqui um pouquinho. Foi por exclusão, então? Foi meio que por exclusão. Só que eu também tinha na cabeça de, não, direito, não quero não, porque tem que ler muito, envolve muita história. Eu não sou fã de toda a parte da história. Não é te interrompendo, vamos dar dinamismo ao bate-papo, essa história de tem que ler muito. É comum, né? É um tabu. É um tabu? É um tabu, mas querendo ou não, a gente sempre tem que ler muito. Sim. Porque, assim, nosso cotidiano é que é. Já ouvi muitas pessoas que desistiram do direito. Isso que eu ia falar. Desistir do direito porque tem que ler muito. Às vezes assusta as pessoas. E medicina? Será que o estudante de medicina não lê muito? De enfermagem não lê muito? Todo mundo, e de filosofia, de sociologia? Acho que lê até um pouquinho mais. É impossível adquirir conhecimento
ainda mais conhecimento acadêmico, científico, sem ler, né, doutora? Sem ler, sem pegar um livro, aí- né? O pessoal, o pessoal acho que se espanta na hora que vê um Vadmec, fala assim, meu Deus, você tem que ler um Vadmec todo. Tem Gente, que saber tudo isso aqui. isso aqui a gente... Mas, para olha, começar, não foi só exclusão, tem uma história de identificação também. Na verdade, foi assim, realmente o início foi muito exclusão. Quando chegou na hora da faculdade, teve aquela questão de um pouquinho assim, uma mãe super protetora, que eu tive a oportunidade de ir para fora, e ela falou assim, não, se você tem direito aqui, se você quer tentar, eu falei assim, então, sabe aquele negócio, só tem essa opção, vai você, então, dentre as outras? Ela, tem enfermagem. Eu falei assim, mãe, no primeiro dia que eu for no hospital, eu caio, porque vai ser atendida sou eu, então eu prefiro direito. E fiquei 6 meses parada após sair do ensino médio. Eu também comecei a faculdade muito nova. Eu comecei a faculdade com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos eu entrando na faculdade. É uma jovem mesmo, realmente, né? Aí entrei na faculdade, comecei a me identificar. É um curso, eu comecei faculdade de Direito, mas eu comecei também junto com Tecnologia de Alimentos. Eu estava realmente tão indecisa do que fazer. Eu tinha passado para Tecnologia de Alimentos na UEPA, já tinha me inscrito. Começava só 6 meses depois, começava no meio do ano. E fiz o vestibular da Carajás, passei e falei assim, não, vou começar as duas. A qual eu me identificar mais, eu vou continuar. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu quero, mas... Foi bem sincera, né? Realmente, eu não sabia. Eu falei assim, eu falei assim, gente, eu não sei, Deus, eu não me identifico com essa faculdade. Tinha muita gente que falava assim, eu me identifico com essa faculdade. Eu falei assim, não tenho isso, nunca tive. Eu falei assim, é essa aqui que eu vou fazer, você médico. Não tinha. Eu falei assim, vou para essas duas. Tecnologias na UEPA e faculdade de Direito na Carajás. Comecei. E eu tinha aquilo na cabeça, de que, a faculdade ela vai ter que me dar um retorno financeiro. Eu não vou trabalhar o dia inteiro para não ter dinheiro para viajar. Isso é mais um mito também. Também, né? Também, porque as pessoas tinham falado assim, você é formada em Direito, tá fazendo Direito, vai ser rica. Sai da faculdade rica. Você é rica. Meu Deus. Mas assim, gente, você não sabe, olha lá a puta do jovem advogado. A gente diz como cristão, recebo. Recebo. É uma palavra profética, né? Não, ainda recebo, porque as pessoas falam assim, você é advogado, você tem dinheiro. Eu falei assim, amém, porque olha... Confesso que acho que diante de outras profissões, eu acho que realmente o Direito tem seus privilégios no início da caminhada. Mas... também é difícil. Acho muito difícil. Aí eu sei que, assim, eu fazendo as duas faculdades, teve um momento por problema de saúde que eu tive que largar uma. O médico falou assim, olha, ou larga uma, ou vai dar um piripaque. Aí, porque deu uma crise de ansiedade, eu fazia faculdade de manhã, de tarde e de noite. Eu ficava de manhã, de tarde e de noite na faculdade. E ainda vendia docinho, então eu tinha que ter um tempo para fazer docinho e vender na faculdade. Ele falou esses dias, né, que a gente estava lá reunido. Eu comecei a vender vender doce na minha 6ª série. Eu vendi da 6ª série ao 3º ano doce na escola. Mesmo os professores falando assim, é proibido. Eu falei assim, mas eu vou vender. Continuei vendendo. Espírito empreendedor, né? Quando chegou na faculdade, eu falei assim, gente... A minha tia estava passando por um momento difícil. Ela falou assim, gente, eu preciso de ajuda. Tia, vamos fazer o seguinte, a senhora faz doce, a gente faz doce, eu vendo e a gente divide o lucro. E a gente começou assim, eu comecei a vender docinho na faculdade, porque já era algo que eu adorava na escola, e porque minha tia estava passando por um momento de dificuldade. Ótimo. E a gente se juntou, né, eu e minhas primas, para ajudar minha tia. E um dos meios que a gente achou foi vender docinho na faculdade. Só que a gente não contava isso para ninguém, né? A gente falava assim, compra um docinho. Então, no início, eu realmente comecei a vender docinho na faculdade. Então, durante as 2 faculdades, eu ainda tinha que achar um tempo para fazer doce. Então, eu estava assim... sobrecarregada. Você é polivalente, hein? Isso desde o início da faculdade. Isso desde o início da faculdade. Tem que ter muito gás para trabalhar. Tem. Aí quando assim, chegou no eu meu... não conseguiria. Ai, consegue. Eu quando acelero um pouquinho já me atrapalho todo. Aí quando chegou no 4º período foi quando o médico falou assim, olha, dá um tempo, tá sobrecarregado. Ainda jogava no time de vôlei da Carajás. Atleta ainda. Tinha péssimo atleta, mas eu tava lá e falei assim, vamos, galera. Tô sabendo aí que na UAB Marabá aí tem altos atletas. Tem altos atletas. Tipo, já não me garanto não. Ainda jogava vôlei. Ainda jogava um vôleizinho. Aí eu sei que, assim, durante a caminhada, né, realmente da faculdade, eu fui me identificando, eu falei assim, entre faculdade de Direito e de Tecnologias, eu prefiro de Direito. Além de eu ter uma afinidade melhor com humanos do que com exatas, porque Tecnologia de Alimentos era muito exatas,
Deixa eu ver mais um mito aí do histórico acadêmico. É assim, tem mais vou escolher humanas. direito que não precisa fazer cálculo. Aí tu pega o trabalhista, que é o cálculo Os dois purinho. trabalhistas aí que mais fazem cálculo. Previdenciário Direito também. penal, cálculo de pena. Mas não tem um PJE Calc e tal? tem uma mas ajudinha. tem aquela ajudinha do macete PJE, também. mas tu tem que aprender a mexer no mexer nele, sistema que é e uma- saber se o sistema tá te entregando o valor certo. Sim. Então, Mas de qualquer maneira o direito está inserido em áreas humanas, né? Sim, A sim. faculdade de Direito. Então, se você tem uma certa aptidão com esses conteúdos de humanas, né? O humanismo, que são as GIAs e outros conhecimentos acadêmicos, o direito acho que está no topo. Pelo menos eu estudei um pouco de pedagogia, estudei um pouco... tentei jornalismo, mas no direito eu estudei tanta coisa. Eu digo assim, eu estudei tanta coisa... Eu não precisava ter experimentado nada, nenhum outro curso de humanas, porque estudei tanto humanas, aquele período inicial da faculdade, você diz assim, quando é que eu vou estudar direito? Não tem isso? Tem. O primeiro período geralmente é aquelas matérias introdutórias. que Pra tu... você desistir ou continuar, né? aí Boa. É verdade, mas É pra verdade. desistir e continuar. Você olha a sua matéria, aquelas matérias, né? Aí eu falei assim, meu Deus, não tem nada a ver, quando é que eu vou aprender, quando é que... Porque a gente, pelo menos pra mim, era assim, a gente entra no curso de Direito, a primeira coisa que as pessoas perguntam, e aí, já consegue soltar alguém? Aí eu, minha gente, nem cheguei lá nessa parte ainda. Esse mito é novo pra mim, já consegue Tem soltar alguém. Não, tem aquela piada, falou assim, não, aqui chegou meu advogado, já posso ser preso. Eu falei assim, olha, se tu for ser preso, vai ficar lá dentro. Lembrei de uma história, que esse podcast de histórias também, eu já vou contar logo minha história. Tipo, um certo colega falou assim, quando tu te formar, tu lembra de mim, não vai me mandar prender. Eu digo, não, pô, eu sou quem vai mandar soltar, que prender delegado. É verdade. Mandar Eita, prender. Deus. Mas olha, a gente vai escutando umas coisinhas aí quando a gente vai fazendo. Tem muita coisa. Aí, só pra finalizar, assim, como é que eu me identifiquei, acho que realmente foi aquele negócio, né, de entre exatas e humanas, vou pra humanas. E comecei realmente a me dedicar ao direito, eu falei assim, não conseguia ficar o dia inteiro parada, não estagiava na época ainda. Eu comecei a estagiar, eu acho que eu estava indo para o 5º período e estagiei na SEMAS. Você estagiou onde? Na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, né? Chegou a estagiar em algum órgão do judiciário? Não, meu primeiro estágio foi na SEMAS, né? Na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Que envolve direito do meio ambiente e tal. Só que assim, o meu controle sonoro, fiscalização. O meu estágio foi um pouco conturbado, porque assim, quando eu entrei na SEMAS, a advogada também era nova, então ela estava se ambientalizando ao trabalho, ela era de Belém, e por problemas pessoais, acho que eu passei uma semana com ela. E ela teve um problema pessoal no qual ela teve que retornar a Belém. Falei assim, não, Laís, continua vindo, a gente precisa arrumar umas coisas do arquivo, e quando a advogada voltar, né, tu entra de novo. Eu sei que foi passando semana e nada dessa advogada voltar. E meio que não voltou. Você virou advogada, assim, Não, mas... ela passava um trabalhozinho ou outro, mas era coisa pouca. Aí quando foi dando uns 2 meses, nada dela voltar. E eu falei assim, e agora? Aí com toda hora que chegava alguém, falava assim, o jurídico não só tá estagiária. Aí às vezes o pessoal deixava entrar, aí eu, moço... Você tinha que se virar ali. Aí eu falei assim, olha, me passa a sua demanda que eu vou falar com a advogada lá em Belém. Porque eu sou estagiária aqui, eu não entendia nada de ambiental. Até hoje não é uma área que eu tenho muita familiaridade. Não te ajudou a aí depois desses 2 meses, né, que a gente tinha um contato ali um pouquinho remoto, ela realmente foi desligada. Aqui acho que chamam não é nem ambiental, chama direito agrário aqui, né? Tem uma vara, não, né? A vara no judiciário é agrário. É agrário, né? O agrário que mais pega toda essa parte ambiental. Aí eu sei que nesse primeiro estágio eu não tive contato. Eu passei 2 anos na SEMAS, que foi assim um estágio que me ajudou muito, não na área do direito, mas acho que eu falo como ser humano. Eu fiz entender o que era um pouquinho do mercado de trabalho. Porque como eu comecei muito nova, e minha mãe e meu pai eles sempre foram assim, olha, eu vou te ensinar a trabalhar, mas não necessariamente você vai sair de casa... O serviço público tem uma peculiaridade, né? A demanda da população em geral. Isso. Só que lidar com pessoas de carentes, que não têm a informação. O setor que a gente trabalhou era mais calmo. calmo. Também já trabalhei em serviço público. Mas assim, o meu serviço eu não tive muito contato com o público. Eu tive 2 períodos que tiravam férias, as meninas da secretaria tiravam férias. Joga a estagiária do jurídico. O jurídico, gente, o jurídico era eu. Então, assim, eu não tinha experiência alguma. Porque, assim, não fala assim, fiquei um tempo com a advogada, não fiquei. Então, eu não tinha experiência jurídica. O meu serviço como estagiária no início foi arrumar arquivo,
foi mandar R. Nossa, aprendi a mandar R. É um trabalho administrativo. Fiquei a gente já falava na secretaria, né, fazendo protocolo, mas me ensinou muito, por exemplo. Para quem nunca teve um trabalho, não teve um emprego, eu tinha ali a obrigação de chegar em ponto, né? Você realmente vai aprendendo que, cara, não é mais casa de mãe e casa de pai. Você tem que ter responsabilidade. Exatamente. Eu aprendi o que era dinheiro porque, assim, meus pais, graças a Deus, sempre me deram do bom e do melhor. Mas, se você quer dinheiro e quer comprar suas coisas, consiga o seu dinheiro. Se vir. Então, eu vendia doce desde nova porque eu falei assim, eu entendia que eu precisava do meu dinheiro, que eu não gostava de pedir pra minha mãe, porque eu falei assim, mãe, me dá dinheiro, pai, me dá dinheiro. E meu pai nunca foi assim, mão aberta. Eu falei assim, pega, minha filha, vai gastar. Pai, quero tal coisa. Aí, você sabe quanto custa tal coisa? Você é filha única, Laís? Não, eu tenho 2 irmãos. Irmão, só você de mulher. Eu de mulher, mas mesmo assim... Mas não tinha, assim, um prediletismo? Pela minha mãe, sim, mas agora, assim, pelo meu pai, não. Meu pai sempre foi muito sincero. Falou assim, olha, isso custa isso, então você tem que trabalhar para conseguir. Ajudava uma hora ou outra, assim, pai, quero comprar um telefone novo, desse jeito. Ele tem necessidade? Eu, não, mas eu quero. Então, tipo assim, te dou essa ajuda, o restante você se vira, né? E eu sempre gostei de juntar meu dinheiro. E quando eu comecei a trabalhar na SEMAS, nossa, eu me senti. Eu falei assim, nossa, eu tenho um emprego que não foi meu pai que me deu. Então, assim, aquele momento de eu conseguir alguma coisa com meus esforços. E foi até um estágio que é interessante quando eu consegui. Porque eu estava doida por um estágio ali na faculdade. Falei assim, gente, eu tinha parado uma faculdade. Falei assim, eu tô com um momento vago na minha vida. Eu quero algo. E eu estava indo para a faculdade de tarde para virar concurseira, mas não foi uma área que eu me identifiquei. Concurseira? Eu falei assim, vou virar concurseira. Não me identifiquei. Eu falei assim, não quero concurso. Então, eu estava com horáriozinho vago ali pela manhã. Falei assim, vou ocupá-lo. E estava procurando estágio, fazia uma prova ou outra na justiça. Né? Nunca passava. Aí eu falei assim, Deus, quando é que vai vir esse estágio? Não sei quando. Aí eu escutei, eu encontrei um amigo no corredor da faculdade, ele falou assim, tô indo ali em cima. Aí eu falei assim, fazer o quê? Ele, não, é porque tá com vaga de estágio. Não, minto. Ele falou assim, tô indo ali em cima. Eu falei assim, vou te acompanhar. Quando eu cheguei na direção lá em cima, a moça falou assim, tinha uma moça lá se inscrevendo. Eu falei assim, o que é isso que você está se inscrevendo? Aí ela, não, é porque eles estão oferecendo 10 vagas para entrevista para estágio na SEMAS. Aí eu, não, pois eu quero. Eu já peguei as coisas da mão dela. Falei assim, terminou? Ela falou assim, já peguei tudo da mão dela e já fui escrevendo. A última vaga. Aí meu amigo olhou para mim e começou a sorrir. Aí, o que foi, amiga? Ele, eu vim me inscrever nesse estágio. E eu tinha acabado de assinar o último nome na lista. Nossa. Aí eu falei assim, amigo, mas tu não me disse nada, porque... eu assinei, a moça já foi virando e já levando a lista. Completou, acabou as vagas. Aí ele, amiga, eu vim fazer isso. Eu, amigo, por que tu não me falou? Foi tipo assim, sabe aquele negócio? Dele, né? Aí eu falei assim, amigo, tu quer que eu tire meu nome? Eu tiro meu nome e tu bota, porque como tu não me contou e eu cheguei aqui toda empolgada... Eu pensei que não tinha problema, eu não sabia o que ele falou assim, não, vai, se tu conseguir a vaga, me paga uma pizza. Eu nunca paguei a pizza para ele. Essa experiência, assim, de já na faculdade, de certa forma, se inserir no mercado de trabalho é muito interessante, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Né? Hoje, quando a gente, por exemplo, abre vaga para estágio no escritório, a gente percebe que tem muito estudante de direito que não... tem muito pouca experiência, assim, de ter trabalhado em alguma área no mercado de trabalho, seja serviço público, seja empresa privada, e está buscando ter uma primeira experiência. Já depois de formado, porque, assim, né? Faculdade, tem um clichê que a gente usa, faculdade não dá emprego para ninguém. Não te forma. Ela te forma na tua área, mas... O desafio da gente estar conversando sobre nossas histórias é, quando é que começou? Quando é que começou? E aí, terminou a faculdade... OAB, trabalho, e agora? Aquela famosa pressão da família aí, você não vai passar na OAB? E aí, o que você vai fazer da sua vida agora? Eu tive uma mãe muito acolhedora nessa questão da OAB, né? Quando acabou meu estágio na SEMAS, eu realmente foi no meio da pandemia também, e eu falei assim, agora, acabou meu estágio na SEMAS, estou quase me formando, não tenho experiência ainda, nenhuma jurídica. A experiência que eu tive foi no NPJ da faculdade e que eu ia quase toda semana, 2, 3 vezes, sendo que era uma vez por semana. E eu falei assim, não, eu quero ter experiência. Então, eu ia 2, 3 vezes na semana para o NPJ e falei assim, é o momento que eu tenho ali de aprender a fazer uma petição, porque a primeira vez que me mandaram fazer uma petição, eu falei assim, o que é isso? É de comer, passar no cabelo? Eu ficava, assim, os termos jurídicos você vai aprendendo quando você pega a prática. É verdade. Quando você só escuta ali o professor falando,
não entrava na minha cabeça aquilo. E eu falei assim, gente, como é que eu vou estruturar uma petição se eu não tenho prática? Aí eu falei assim, não, vou pro NPJ. Quando eu vi o que era o NPJ, eu comecei a ir pro NPJ, toda pessoa que entrava eu pegava. Sabe o que eu tô pensando aqui? Porque você é parecida comigo, assim, tipo, tem muitas histórias, não tem problema em contar. Tipo, o Pedro tá de espectador aqui, vamos pedir pra ele. Vai, Pedro. Pedro, eu vou falar a tarde todinha tá aqui. assimilando eu sei que nesse período que você tá relembrando esse seu início, até chegar nessas fases crucial, de estagiar, terminar a faculdade, aí ele tá relembrando. O Pedro tá aqui, eu também vamos passei aproveitar isso. e pedir pra ele já ir fazer uma apresentação. Deixa eu dar a câmera 2 aqui pra ele. Aí, a câmera 2 aqui pra Pedro, ele. com você. Aqui pra ele. Pedro Valim aí, contar aí os seus primeiros desafios e dilemas. Como é que ingressou no direito também? A doutora Laís, como começou? Bem expressiva. Tem uma história de identificação. Foi por exclusão, que nem a doutora Laís. Vamos ver, senão a gente... Já entra aqui nos causos já da doutora Laís, nos meus causos, e a gente não ouve da história, né? Então, a minha situação é bem interessante. Eu vi a história da doutora Laís aqui, eu vi que foi o direito que te escolheu, né? Foi. E no meu caso, foi eu que escolhi o direito. Porque assim... É de uma família de jurista. Eu vou chegar lá, vou te mostrar que não. Doutor Abraão tá adiantando. Pior que não. Olha que interessante. Quando a gente termina, né, o ensino médio, a gente entra naquela dúvida, né? O que eu vou fazer? Chegar mais? Não, leva o microfone. O microfone, né? Então, qual curso eu vou fazer, né? Pra onde eu vou? E aí eu conversando com meus pais, né? Minha mãe queria porque queria que eu fizesse medicina veterinária. Nossa. Meu pai também. Só que, assim, uma área que não me identifico. Medicina veterinária, por que será? Você acredita? Não sei de onde ela tirou isso. Tinha algum fã? Nada, não tem nada, nenhuma relação. Não tinha nenhuma influência, nada, nenhuma. E aí, eu conversando com outros amigos e todo mundo falando do direito, né? Do leque que tem de oportunidades que o direito tem. E então, eu falei assim, cara, eu vou pro direito. E aí foi aquela guerra em casa, porque minha mãe falava assim, advogado passa fome. Eu não conheço um advogado rico. A percepção dela... Olha que diferença. Vamos brincar, a percepção dela... É diferente. É diferente, mas não tá muito longe da realidade. Não tá muito longe. Deixa abaixo, gente. Tem de todos os tipos. Entendeu? E ela... me questionava muito isso. Ela falava, advogado, não conheço nenhum advogado rico, não sei o quê. Falava desse jeito. Mas eu só conhecia advogado rico. O povo achava, já pode ser advogado, vai ser rico. Então. Aí eu falei, não, eu vou fazer direito. No fim, optei pelo direito, comecei. Graças a Deus, logo no meu primeiro período, eu já comecei a estagiar, consegui isso, né? Junto com o doutor Emerson, quero até mandar um abraço pra ele. Aí, lá de Rancharia, no exterior de São Paulo. Pra falar a verdade, eu sou marabaense, mas fiz minha faculdade lá no interior de São Paulo. Você morou quanto tempo lá em São Paulo, Presidente, praticamente minha vida inteira. Entendeu? Nasci então aqui, nasceu aqui e cresceu em São Paulo, né? Exatamente. Fiz minha faculdade na Toledo. Mas a cidade que você cresceu é Rancharia? Rancharia, no interior de São Paulo, fica ao lado de Presidente Prudente. Sudeste? Sudeste de São Paulo, Sudeste, isso. Né? Aí, fiz essa faculdade lá, comecei, né? Iniciei a faculdade de Direito lá na Toledo, fiz estágio, como eu falei com o Dr. Emerson, numa penitenciária, 3 penitenciárias no interior de São Paulo. Eu comecei estagiando, né, no direito penal. Eu achei que eu ia pra essa área. Criminalista. Nossa, então, foi isso que te levou pro direito do trabalho? Então, aí... isso é só um trocadilho. Então, interessante isso. Aí, eu iniciei lá, fiz 2 anos, e foi quando entrou a pandemia. Aí, com a pandemia, meus pais têm uma loja aqui em Marabá e eles resolveram vir para Marabá. E eu ia continuar lá. Só que aí minha mãe fez minha cabeça, não, vim para Marabá e tal. Vem pra perto, vindo. fica aqui. Exatamente. É mãe. Exatamente. Aí eu acabei vindo para Marabá, né? Estudei ali na Carajás, igual a doutora. Finalizei ali na Carajás, aí depois... Então vocês são alunos do Dr. Rodrigo também? Sim, fui aluno dele. E do nobre causídico, do criminalista, do Dr. Odilon, né? Eu ainda não cheguei a pegar o Odilon porque eu fiz... Quem mais que é colega da UAB, que é professor lá? Que é a Joana Simoni. O Antônio Gomes. O Antônio Gomes Júnior, né? O grande Antônio Gomes. Isso, só fera. Só fera, ali só tem fera. Aí eu encontrei a doutora Patrícia Zucatelli, lá da nossa congregação. Lá também, a Patrícia é aqui na igreja, né?
A Patrícia foi aluna de lá da Carajás? Não. Eu conheci na igreja e ela trabalhava num escritório na qual eu ainda estou hoje, que é o Marino Advogados. E aí ela me apresentou o doutor Marino, Cláudio Marino, e foi onde eu comecei a estagiar lá. Fiz 2 anos de estágio e aí continuei, agora estou advogando lá ela e é tua continuo. líder lá no escritório, lá na igreja? Então, ela era minha abraço, líder doutora lá. Patrícia. Deixa eu dar um corte aqui nessa câmera que eu não usei. Um abraço, doutora Patrícia. Ela me ajudou muito no meu início, porque quando eu cheguei aqui em Marabá e no escritório, eu não sabia nada de PJE, de nada. Não sabia nem o que era concluso, gente. É porque um outro sistema lá, né? Normal. É outro sistema, é diferente, não lidava com isso. Aí quem era o concluso? Eu não sabia nada, resumindo. Como é que eu falo com concluso? Exatamente. E aí, comecei minha caminhada, ela me ajudou demais. Sou muito grato a ela também. E aí o doutor Marino me contratou, eu continuei, estou até hoje, né, atuando nessa área, especificamente na área do direito do trabalho, né? A gente sempre faz um pouco de tudo, né? Mas a minha especialidade é aí, né? Terminei uma pós-graduação agora em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho. Ótimo. Fiz uma especialização também em Cálculo Trabalhista, né? No nosso amigo doutor, o PJ Cálculo. PJ Cálculo, né? E assim, e aí eu terminei a faculdade aqui na Carajás, tive todo esse processo de estágio, né? Que eu vejo que me ajudou muito, né? Principalmente quando eu comecei... Tá no meio, né? Desde o início, Isso né? é fundamental. Eu vejo que isso é muito Você fundamental. se ambientar, você se situar do que Sim. é o Você direito, entender, do que na verdade, é a profissão da profissão, advocacia, né? A advocacia ninguém te ensina ali na faculdade, Não, realmente. Se você não tiver uma experiência para você começar do zero... Você formou advogado, né? Você Inclusive, advogado. quando eu fui fazer a prova da OAB, eu vi que o que me ajudou demais foi ter esse estágio em escritório de advocacia. Porque me ajudou a ter esse tato, essa facilidade de entender os termos que eu estava estudando para a prova. Então foi algo assim que eu recomendo para todo mundo, né? Vou deixar essa dica aqui, todo mundo que está aí quase se formando, se você puder fazer um estágio em escritório de advocacia, vai ser fundamental para a sua vida, se você quer, né, assim, advogar. Fica mais fácil, né? Pra você passar na OAB. Eu gostei. Pegou o espírito do podcast aí. Tá se dando você informação quer aí, advogar, tá né? fazendo a câmera, o meu é profissional. Assim, olha, Ó, não, E o interessante é que a gente tem um dilema na faculdade, não sei se vocês tiveram, mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a mentalidade de concurso público. Acho que todo mas mundo isso aí, passa acho que por esse dilema. Um estigma brasileiro, né? Acho que isso, uma cultura, na verdade, né? A cultura, por quê? Porque a gente entende assim... Meus pais eram funcionários públicos, né? Uhum. E aí tem a questão... você faz um concurso, tem estabilidade. Não, ainda tem aquele negócio do... A advocacia tá saturada. Tem muito advogado. Tem muito isso, tem muito então, isso. assim, o que seria mais fácil? Tentar entrar no mercado de trabalho. Se você não tiver um padrinho... É realmente muito mais difícil. O padrinho não necessariamente é aquela pessoa que vai ser um parente advogado. Por exemplo, na minha família, eu realmente fui a primeira advogada, junto com outras primas. Só que minhas primas não atuam hoje. Uma realmente é concurseira nata, ela ingressou pro concurso. A outra atua, mas não atua, fala assim. E eu realmente fui a única advogada. Então, eu não tive ali nenhum... alguém da minha família ou um amigo, meu pai tem amigos advogados, mas em nenhum momento falou assim, vem aqui, vamos te dar um estágio. Não, e puxando esse gancho, doutora, eu também na minha família não tenho nenhum advogado. Tem um primo que fez direito, só que ele é oficial de justiça, né? Concurseiro. Exatamente. E como a doutora falou, às vezes a gente tem esse padrinho, e esse padrinho não foi da minha família, foi pessoas que eu me relacionei, né? Um advogado lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo, que me puxou para fazer estágio. Aqui a doutora Patrícia me acolheu, o doutor Marino. Então, assim, não é da minha família, mas a gente conseguiu padrinhos, vamos dizer assim, sim. né? Nossa, falar em padrinhos, falar com a doutora Joana Simoni, maravilhosa. Poxa, Nossa, Pedro, que foi a minha, você tinha a minha tudo madrinha. pra ser um criminalista, então? Você acredita? E o doutor E Emerson... desviaram ele. O doutor Emerson, ele é um excelente advogado. Gente, aqui não é mudando de assunto, mas, gente, é impressão minha ou todo estudante de direito tem sempre uma pré-inclinação para o criminal? Concordo, porque eu acho que o criminal, quando você entra ali, Por causa né? da polêmica que envolve todo o direito criminal. Não, quando você lê aquele artigo, matar alguém, tu já da fica, questão do mito da lei do mito da transgressão, porque tudo que envolve transgressão tem uma pena. Essas questões de que queira nós, por sermos humanos falhos, estamos sempre sujeitos a transgredir em algo. Mas existe o direito penal, ele é muito vasto,
nas normas penais, leis de contravenção penal. Uma coisa que eu reparo, doutor, é que as pessoas ainda ligam nós, advogados, a coisas erradas. Porque, ou estar livre, estar preso. Porque assim, a gente vê e fala assim, quando é que uma pessoa precisa de um advogado? Geralmente ela tá com um problema para ela resolver. É criminal? Aí geralmente já vem, fala assim, se eu tenho que mexer com advogado, quer dizer que eu estou errado. Então, já liga o criminal. Então, quando pelo menos na minha experiência foi, quando eu entrei na faculdade, você quer ser, eu quero ser delegado, então não, eu quero ser advogado criminalista, porque além disso... Ou então tem aquele que entra na faculdade, já no primeiro período diz, eu quero ser juiz. Aí no segundo ano, fala assim, não precisa ser juiz, né? Vai só descendo. Vai descendo, vai escalonando. Aí vai diminuindo. Até que fala assim, não, o advogado já serve. Bom, já serve. Interessante, eu acho que o direito penal, porque o pessoal inclina, na minha opinião, eu acho que é uma matéria que tá muito na mídia. Sempre tá muito na mídia. Você abre um jornal, só fala assim, de coisas ruins, de crime, dessas coisas. Inclusive aqui a nossa cidade, né, ela passa por várias coisas aí sendo noticiadas, né? Então isso chama atenção. Tanto que as pessoas chegam em nós e já perguntam assim, fulano vai ser preso? Quanto tempo fulano vai ficar? Desculpa, eu sou trabalhista, né? Não é muito a minha área. O causídio criminal, ele carrega sempre uma polêmica, carrega algo relacionado ainda tem a questão do valor, né? Então, eu falei assim, advogado criminalista é rico. O advogado criminalista é rico. Mas, gente, assim... É um certo privilégio da advocacia criminal, porque, assim, tem como você prestar uma advocacia criminal visando nenhuma vantagem financeira, como no nosso caso aqui, que trabalha com indenizatória, prestar um serviço aqui visando eventual vantagem financeira em caso de resultado positivo da ação. Só no êxito, né? No êxito... No criminal não existe isso. Não existe. Ou você paga ou você não tem defesa. Exatamente. Você tem que defender. Não tem escolha, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Então, não precisa cobrar consulta. Então, a pessoa já busca um causídico para... Uma dica para quem quer atuar no criminal, né? Não sou criminalista, mas aprendi isso com professores, se você for atuar pro criminal, você não parcela. É à vista ou você não advoga. Porque assim, ou você não vai receber. Não precisa cobrar consulta criminal, porque então, se você, como causídico, já é solicitado, você já sabe. Honorários garantidos? Eu tenho colegas advogados criminalistas que só falam assim, eu só saio de casa quando o Pix cai na minha conta. Eu também, eu vi isso aí. Eu já ouvi falar também, assim, tem um ditado que o pessoal fala assim, pessoa presa, dinheiro solto. Pessoa solta, dinheiro preso. Tipo assim, às vezes a pessoa, ela demora, tem uma dificuldade de pagar quando a pessoa tá solta, mas quando... Tá presa, aí acelera, né? A família acha dinheiro. Exatamente. Tudo gente, mas aqui, voltando ao tema, apresentando dos desafios e dilemas da jovem advocacia. Aqui, num podcast anterior, é como se fosse uma sequência, a série, né? Uhum. A gente falou aqui com o doutor Diego, a doutora Luciana, os desafios da OAB. Os desafios da OAB. Doutora Luciana, acho que a história dela de superação para a OAB, a doutora Luciana podia muito bem fazer um coach aí, palestra de superação para fazer a OAB, porque foi muito motivador a história dela. E qual é a sua história da OAB? Olha, a minha história, gente, é muito engraçada. As pessoas perguntam, você passou de primeira? Graças a Deus passei de primeira, que eu acho que eu não ia aguentar fazer de novo essa prova. Eu acho que não sei se eu já contei aqui, acho que eu sempre conto essa história. Uhum. Eu vou perguntar com todos os colegas qual é essa história da OAB. A minha história é que eu fiz sem estudar a primeira vez, obtive um determinado número de pontos suficiente para ser aprovado, só que o pontinho, os 40, era uma questão trabalhista. Era? E a luz da legislação estava corretíssima, a minha resposta, mas a resposta da banca era outra. E aí eu até cheguei a ingressar com uma ação judicial, estava trabalhando no escola de advocacia, já trabalhava, então eu fiz a interpretação. Mas só quando eu dei uma estudadinha mesmo porque eu passei. Qual é a tua história? Minha história foi o seguinte... Eu fiz a primeira vez, né? Aquela pressão absurda que todo mundo passa. Logo depois de formar. E nem tinha formado ainda. Eu acho que a pressão da OAB, ela começa antes da gente começar a estudar. Porque todo mundo, quando você vai começar a estudar para a OAB, você já está terminando ali a faculdade, todo mundo fala, cara, a prova da OAB, se você não estudar, você não passa. A prova da OAB é super difícil. A pressão já começa antes de começar a estudar. Tem que
passar. Aí quando você vê aquela quantidade de matérias, são 17, né? Na minha época, acho que era 17 matérias. Acho que aumentou agora. Acho que é pra 21, 20, não lembro, não recordo. Mas na época era 17 matérias. E eu falei assim, gente, como é que eu vou estudar 17 matérias? É desafio. Não, isso não entra na nossa cabeça, né? É e desafio. assim, e eu comecei a estudar, né? Comprei aqueles cursos e tal. Eu não tinha terminado a faculdade ainda. Vale indicar o curso? Né? Ah, eu fiz aquele método QRL, mas eu quero dar uma dica pra você também que tá estudando pela OAB. Tenta identificar qual é o seu melhor método de estudo. Por quê? No meu caso, eu escolhi o QRL. Eu tô achando, resposta. Eu tô achando que vocês mais vão fazer podcast da Jovem Advocacia comigo que é vocês. Tem muitas dicas, são pessoas cultas. Doutora, no meu caso, eu não consigo aprender muito só lendo. Eu gosto de ver alguém me explicando. Eu também. Então eu me identifico. Minha memória audiovisual é melhor do que então, leitura. exatamente. O meu já é escrita. Caso. Se eu não escrever... Escrever na folha, né? Fazer aquele resumo, bem esquema arcaica mental. mesmo. Então, e aí no meu caso, eu fiz toda essa primeira fase dessa forma, só nesse método QRL, que era leitura, era fazer questão ok. Mas eu vi que eu precisava de uma videoaula, mas eu fui fazer a primeira fase. Gente... Fiz, aí depois que acabou a prova, fui corrigir, né? Primeira vez que eu corrigi, tu vai 39. As primeiras 15 questões que tu vai corrigindo, você errei. Não, eu tava corrigindo, eu falei assim, meu Deus, não passei, que eu vi tanto X, que eu falei, meu Deus. Aí, beleza, eu corrigi a primeira vez com aqueles gabaritos extraoficial, deu 39. E eu falei, Deus, eu posso até não passar, mas eu não aceito passar com 39, por causa de um 39. Ponto. Isso eu não aceito. Essa prova eu não aceito, essa história de um ponto, gente, tem um grupo nacional de um ponto. De um ponto. Porque acho que virou até associação isso. Olha. Daqueles que brigam por um ponto, pela anulação de questões da banca, principalmente dessa banca que é a atual banca hoje, que é a FCC, né? E aí, beleza, aí eu corrigi, aí depois eu corrigi novamente, deu 40. Aí eu fiquei, meu Deus. Corrigi pelo oficial também, deu 40. Aí já deu uma adrenalina, né? Aí meu. Aí o que a gente pensa? A gente pensa assim, meu Deus... 40, será que eu passei alguma coisa errada pro gabarito? Se eu passei uma questão errada, eu caí fora. A gente começa a questionar, Nossa, né? aí começa aquela dúvida, acaba que você loucura. Só fica seguro totalmente quando sai a lista. Definitivo. Exatamente, quando sai a lista, graças a Deus, eu nunca tinha tido nenhuma crise de ansiedade, mas na primeira fase, um dia antes, eu quase faleci. Gente, mas é bom demais, é bom demais. Quando passa. Isso que eu ia falar. Quando passa. A primeira vez, como eu falei pra vocês, tinha até tinha um pontinho também que eu errei no gabarito. Eu digo, poxa, não sou tão burro assim não, né? Sou tão burro assim não. Mas quando eu passei de fato... Eu dei uma estudadinha, as videoaulas, revisão e tudo e tal. Procurar trabalhar as deficiências, né? As deficiências da gente, aquilo que a gente menos tem contato, tem afinidade no direito. As matérias que tem mais peso também. Tem essas estratégias aí. Mas, gente, a emoção de... Assim, passou dos 40. Eita, nossa. Não, quando tu passa dos 40, tu vai contando... Já vai chegando... Aí tu fez, meu Deus, é real isso. E até saiu meu nome na lista, eu fiquei contando aquela prova, todo dia eu contava pra ver se tinha 40. Já diferente do Dr. Pedro, gente, eu entreguei pra mão de Deus. Eu falei assim, Senhor, eu corrigi na época que eu fui fazer, né? Eu vou até indicar um curso, eu não sei como tá hoje, mas na minha época foi extremamente de grande valia, que foi o curso da Vício de uma Estudante. Ela tem um kit, tinha um cronograma de estudos. Eu não cumpri o cronograma de estudo, confesso. Porque quando eu fui fazer a OAB, eu tinha me inscrito, eu ia fazer no final do 8º período, início do 9º, né? Que é quando você está autorizado a fazer. No caso, eu ia fazer no meado de 2020. Quando foi em março, eu já tinha começado a estudar, em janeiro, a prova ia ser em junho, e quando chegou em março, teve a pandemia. Então, o pessoal não tinha nem feito a segunda etapa ainda da OAB pra gente fazer a próxima. Esse período foi tenso mesmo. Então, eu comecei... Foi suspenso um período. Foi. Nossa, a minha prova foi suspensa, acho que 3 vezes. 3? Acho que foi 2 ou foi 3 vezes. 2 vezes só, Foi. Foi duas. E aí, eu só fiz a depois desse terceira. período, decidiram oficializar a fazer a quantidade maior de concurso por ano, né? Foi. Não, é porque assim, na minha época, quando a gente foi fazer, né, eu e os colegas que a gente estava estudando em conjunto, a gente comprou todo mundo o material da Vício de uma Estudante, que ela tinha um cronograma, porque assim, o meu desafio, quando eu
comecei a estudar para concurso, né? Era dividir matérias. Como é que eu ia estudar aquelas matérias por assunto? E na OAB é a mesma coisa. Como é que eu vou dividir essas quantidades de matéria? Como é que eu vou conseguir estudar tudo? Então, na época, um curso que a gente ouvia falar muito era da Vício, do Estudante, que acho que era Vitória o nome dela, se eu não estou enganada. E ela tinha um material com questões, um livro... Da Vinci? É a mesma. Vício de uma Estudante. É a mesma Vício de uma estudante. Vício de uma Que é estudante. QRL, o método dela é o QRL. Só que eu estudei antes do método tipo Esse assim... aí eu não cheguei não, acho que se eu Não, tivesse ela é- conhecido mais um métodozinho diferente. Mas ela era muito boa. Por exemplo, na minha época, ela não tinha... ela lançou o método QRL que o Dr. Pedro estudou logo depois do meu. Ela, na época, vendia o quê? Ela vendia o cronograma de estudo Que é importante ter um cronograma. com base nos livros Estabelecer dela. disciplina, rotina pra Isso. estudar. Aí no livro dela era 2 matérias por dia, quantidade X de questão que você tinha que responder. E tinha ela tinha um livrinho que era como se fosse um resumo da teoria. Aí ela Eu fala... me dei bem com estratégia. E revisão, pra mim, eu indico o meu curso, né? É importante fazer revisão, gente. A revisão foi Eu confesso que eu não fiz revisão. Sou o cara das revisões. Eu fiz muita revisão. E a segunda fase, como é que foi, doutora? A minha segunda fase foi mais tranquila. A minha também, eu porque confesso. assim, quando eu fui fazer a primeira, né, foi adiado, por exemplo. A minha era pra fazer em junho. Desmarcaram em junho, passaram para novembro. Deixa eu ver. Trabalhista, o criminalista que virou trabalhista, trabalhista. Não, na verdade, eu comecei a atuar no civil. Que eu fiz eu fiz trabalhista, a primeira experiência da advocacia foi com trabalho. E aí vocês fizeram trabalho também? Não, eu fiz trabalho. Eu fiz trabalho. tributário. Eu fiz trabalho. Tributário, Laís? Tributário. Pois conta aí. Porque foi assim, passou ali a primeira fase, a gente tinha uma professora que era a doutora Aline, que ela foi até embora para concluir. Conheço, eu fiz com ela. Gente, aquela mulher... A tua petição, deixa eu ver, foi a ação de repetição de indébito? Não, a minha foi uma apelação. Uma Cara, eu tenho até testemunho para dar sobre essa apelação, porque foi assim... na segunda fase, a doutora Aline, ela tinha um curso de tributário. E quem me induziu a fazer a segunda fase de tributário foi até uma colega, a Mariana. Ela falou assim... Gente, que matéria que a gente vai fazer? Eu falei assim, o pessoal fala de trabalhista, que o trabalhista é mais simples. E eu gostava de trabalhista. Eu falei assim, então eu vou gostar de estudar trabalhista. E minha professora, logo depois, ela começou falando assim, olha, gente, tributário é bom, que é pequeno, tem pouca peça para você fazer. São 8 peças. Me encantou nesse curso, 8 peças só que eu vou aprender a fazer. Depois eu descobri que não era só 8 peças. Acho que não é tão simples não, assim também. Aí assim, só que aí ela dava o curso de tributário. E a gente tinha aula semanalmente, bonitinho. Ela dava o material que a gente tinha que estudar. E, alinhado a isso, a minha amiga falou assim, Laís, vamos com tributário, a professora vai dar curso. Se a gente tiver dúvida, a gente não vai precisar mandar e-mail, como no curso online. Eu falei assim, bora. E eu não sabia nada de tributário. Fui. Falei assim, vou aprender tributário para fazer essa prova. Caramba. A professora mandou a gente comprar livro. Né? Curioso. Ela mandou a gente comprar um livro que, gente, o Vadmec perfeito, de tributário, até hoje eu guardo, porque, assim, o Vadmec tinha tudo que eu precisava. Tinha a estrutura das peças e era autorizado pela OAB. Porque, assim, lá no índice tinha... Vadmec com estrutura da peça? Assim, não era literalmente a estrutura, mas estava lá, por exemplo, a apelação. Tinha os artigos que era referente à apelação. Traz o artigo Eles traz os artigos. Então, assim, era um método que a professora falava. Porque, assim, quando a gente fala assim... esse método aí. porque, assim, como é que a gente vai fazer uma petição? Porque quando a gente vê aquela quantidade de petição... Em tributário, a maioria das peças tem... As principais peças têm estrutura de inicial. E aí as peças recursais seguem o mesmo padrão do direito civil, né? Do processual civil, né? Aí, a gente que é a apelação. Tem também a possibilidade de você opor embargos também, né? Sim, na verdade, o tributário, segue então, é um cível, só que uma quantidade menor, né, de peças. A estrutura das petições no tributário, elas são muito semelhantes. Contudo, tinha ali as individualidades no tributário em si. Então, quando eu comecei a estudar, eu fui com a professora Aline, só que eu estava na correria também de terminar o TCC, porque eu já estava batendo o meu 10º período, finalizando, e eu estava começando a não ir, sabe? Eu tava começando a entrar em desespero. Foi mais tranquila, mas quando a gente vê que o tempo tá acabando de estudo e que você não conseguiu bater a meta, eu fui batendo aquele desespero. Falei assim, agora? Porque eu já tinha estudado a parte material, mas eu ainda não tinha começado a parte realmente das petições. E o que eu fiz com uma colega minha? A gente, na época eu estava sem um estágio fixo de manhã, porque teve um período que eu estagiei de manhã e de tarde. Aí... eu estava sem estágio fixo de manhã, eu falei assim, amiga, eu não consigo mais estudar em casa, eu já estava pilhada, porque a gente já tinha passado a pandemia em casa, a gente ainda estava ali no período pandêmico, e eu falei assim, vamos para a biblioteca?
eu ia pra biblioteca ou da UEPA ou pra biblioteca lá da Velha Marabá. Eu pegava minhas coisas, baixava as videoaulas, porque geralmente nessas bibliotecas a internet é bem ruim. Então, eu já baixava as aulas, eu comprei uma assinatura do Gran Concurso. E tinha um curso de tributário, que a professora... Cara, gente, se você for fazer tributário... compra a assinatura do Gran Concurso. Tem uma concurso aí, patrocina Café com Direito. Gente, eu não lembro o nome da professora, mas a professora do Gran Concurso de tributário. Vamos lá, Gran Concurso patrocina Café com Direito. Patrocina, por favor. Tá valendo, o Mexão hoje do Gran Concurso. Nossa, mas foi. Vou nem falar mais do curso, eu falo que até esqueceram que eu falei do meu curso aqui. O Gran Concurso para tributário, a professora foi excelente. O Gran Concurso é muito bom. Eu falo que ela fez a diferença na minha vida, por quê? Porque quando eu tava chegando nas 2 últimas semanas e eu sentia que eu não sabia mais estrutura de peça nenhuma, porque parecia que eu nunca tinha feito uma petição na vida. Dava eu falei assim, gente, eu lia o comando da questão, eu sabia que petição era, mas eu ficava, meu Deus, como é a estrutura dessa petição? Como é que eu vou lembrar o endereçamento? Como é que eu vou lembrar o artigo? Aí vai no índice remissivo do Vadimeco. Sim, não, tinha um índice, mas ainda assim a gente tem que ter familiaridade. Não adianta só, a gente tem que ter familiaridade. Faz o esboçozinho, esquemazinho, no rascunho. Aí chegou nessa parte que a professora lá, o que ela fazia? Se eu não me engano, era 60 aulas, videoaulas de peça. Gente, eu baixei todas essas aulas e eu sentava. Era uma aula por dia. Era uma peça, ela dividia em 4 aulas, mini aulas. Caramba. E ela pegava, falou assim, gente, o que você precisa saber de cada petição? Aí ela falava, petição X, você precisa saber que tem essa estrutura. Aí ela falava assim, você não vai ficar gastando o tempo da sua prova fazendo estrutura. Você não vai escrever sua petição numa folha de rascunho. Você vai pegar a folha de rascunho e vai colocar, o endereçamento... Identificou a peça. Estruturou no rascunho. Estruturou ali os principais tópicos. Isso. E assim, eu assisti a 64 aulas dela, eu lembro até agora, 64 aulas de petição dela. E a única que eu não tinha assistido foi a apelação. Caramba. Só que eu falava assim, toda vez que a professora Aline falava... E a peça que você fez, a apelação? Toda vez que a professora Aline falava assim, a gente ia estudar uma petição... Na aula de petição, de apelação dela, eu não consegui assistir a aula dela. Aconteceu alguma coisa no dia e eu perdi. Só que quando eu estava no escritório da doutora Joana, como estagiária, e ela perguntou alguma coisa de um recurso de apelação. Ela, Laís, me ajuda a fazer essa apelação? Eu nunca tinha feito uma apelação. Aí entra a experiência prática. Né? Aí ela falou assim, Laís, me ajuda a fazer essa apelação. E eu comecei a estudar a apelação, que é uma peça que eu nunca tinha feito, já só tinha escutado falar na faculdade. E falei assim, não, doutora, pode deixar que eu faço. E eu fiz essa petição enquanto eu estudava. E eu lembro que eu não consegui assistir a aula do Gran Concurso de Apelação, que foi o último recurso que eu ia explicar, e nem da doutora Aline. E eu falava assim, gente, eu tô sentindo que vai cair a apelação. Toda vez que alguém me perguntava, eu falava... É uma história de superação. A peça que caiu para mim, de Direito do Trabalho, foi um mandado de segurança trabalhista. Sério? A última peça que as pessoas esperam que caia. É um mandado de segurança. Em uma prova da OAB, na segunda fase, Direito do Trabalho, todo mundo espera cair. O que é, Pedro? As 3, né? Reclamação trabalhista, contestação e RO. Inclusive, eu vou puxar esse gancho. Raramente um recurso adesivo, um recurso de revista. Mas o trabalhista tinha realmente essa coisa de, não, só essas 3 petições e acabou. E eu acho que quem faz trabalho, Direito do Trabalho, torce para cair uma contestação, porque na contestação, na questão já vem tudo aquilo que você precisa argumentar, né? Olha, eu fiz na segunda fase pelo Gran, também foi super tranquilo. Nossa, foi outra vida pra mim, diferente da primeira fase. Fiz pelo Gran, com a professora... Bateu um negocinho assim, que em mim bateu um negocinho não, em assim. Mim, nossa, em mim foi... Eu fui muito confiante. Quando eu peguei a prova, eu identifiquei a peça. Sorriu, assim. Nossa, sorri, eu fui confiante demais. Com a doutora Ariane Linhares, do Gran Curso. Já escutei excelente, falar. Tá? Já deixa Gran Curso. Gran patrocina aqui, Café com Direito. E aí, na minha peça, caiu um RO. Então, quando eu li e eu vi RO... Antes de terminar a petição, terminar a estrutura, a gente já fica, cara, essa peça vem eu fui muito confiante, eu fui tranquilo, graças a Deus. E isso é algo que eu recomendo também para toda pessoa que for fazer OAB, tentar ao máximo manter a tranquilidade. Eu matei a segunda etapa porque uma das peças que eu mais fiz quando eu comecei a trabalhar aqui no escritório, dar assistência pro Dr. Fábio, foi o mandado de segurança. E doutor, para você ter uma ideia... eu só tinha estudado essas 3 peças, eu só foquei nessas 3 peças por conta do pessoal comentar sobre isso, que só cai essas 3 peças. Mas não façam isso, tá, galera? Não façam, estudem tudo. Porque hoje em dia, eu tô vendo as últimas peças... nem fazer uma as últimas peças que tá caindo em Direito do Trabalho não estão sendo essas 3.
estão sendo outras. Atípicas, né? Atípicas, novidade. Então, tipo, essa Tipo, história... execução trabalhista, né? Sim, várias outras coisas. E, então, Recurso em execução trabalhista. não se prendam mais nessas 3 peças, porque pode dar ruim. Eu lembro que quando eu peguei a minha peça, né, eu tinha falado que eu não tinha estudado apelação, na hora que eu estava indo para a prova, eu tinha uma certeza tão grande que ia ser apelação. Gente, eu não sei porquê, sem mentira nenhuma. E eu falava, gente, vai ser apelação. E eu não estudava apelação. E eu não sei porquê, eu não parava para estudar apelação, porque toda vez que eu ia estudar, dava alguma coisa. E eu só fiz a peça no escritório. No caminho da OAB, eu lembro que eu estava indo de carona com alguém nesse dia, e geralmente eu que dou a carona para os outros. E nesse dia eu estava de carona. E eu falei assim, cara, vai cair apelação na minha prova. E eu não li a estrutura de apelação. Eu não li a estrutura. Aí eu falei, Medo. E eu lembro que no meio do caminho, eu peguei e falei assim, não, tem uma anotação. Minha amiga falou assim, Laís, tem anotação aqui de apelação. Eu falei assim, me dê. E eu li aqui essa estrutura de apelação. Não, é parecido com outros recursos, vai dar certo. Gente, na hora que eu sentei, a professora... Parece coincidência, o né? pessoal me deu a peça, fui ler já pra saber que peça é, porque é uma dica... Pegou o espelho e já vê logo que peça é. A primeira dica, né, de quando você vai fazer a segunda Identifica fase a peça. você vai identificar... Mesmo que você não escreva a peça primeiro, vai, identifica a peça e vai responder as questões. É isso. Depois é a você melhor volta. estratégia mesmo, eu Porque acho. você tá com a cabeça fresca, você tá ali... Essa estratégia e pra você mim deu tira um muito peso. certo. Você tira um peso. Deu muito certo. Deu muito certo. Mas eu conferi artigo por artigo, desde o endereçamento. Com certeza, tudo, não, a gente... tudo. Porque eu a gente tem um conferi receio, né? A gente no tem um Vadimeco, pelo índice remissivo, deu muito certo, gente. Gente, a gente está no mês de maio. Como jovens advogados, membros da COJAD, a gente está promovendo um evento e vamos falar, não é um intervalo, é com a continuidade, vamos mudar um pouquinho a pauta para falar sobre isso. Doutora Laís é a nossa... membro da Jovem Advocacia que cuida do marketing da Jovem Advocacia. Eu até perguntei para ti, doutor, vamos falar de marketing? Você, doutor, não é muito bem minha praia, não. Eu falando pro Pedro, cara, a Laís, ela manja muito nos flyers e tudo, faz cada arte para postar no Instagram. A Semana do Conhecimento, né, gente, vai ser fantástica. Tem uma Dia aqui, 23, 24 desse mês, né? Vai ser numa quinta e numa sexta-feira. E no final vai ter uma noite cultural muito legal também, né? Com a intenção realmente de reunir os jovens advogados. A COJAD hoje, ela está trabalhando, né, com liderança da doutora Luciana Jorge. A intenção realmente é unir os jovens advogados. E tem um propósito maior, não é só... É importante a gente falar isso, gente. Não é só... Deixa eu botar aqui a câmera pessoal. Não é só um evento para promover advogados, né, promover o palestrante ou promover a própria OAB, a diretoria da OAB. É um evento de advogados para trazer novos advogados para perto, auxiliá-los nesses desafios de início de carreira da advocacia e também aos bacharéis de direito e estudantes de direito que estão ainda nessa fase que a gente contou aqui, dessas uma troca de experiência, né? Uma troca de experiência. É tanto que... Pode dar um spoilerzinho que sobre os painéis? Ah, posso. Eu vou dar... Deixa eu abrir aqui. Eu nem vou perguntar para a diretora, mas eu vou dar... Um spoilerzinho. Porque não é um monólogo, não vai ser um monólogo de advogados palestrantes. Vai ser parecido com uma mesa redonda, um painel de debates, de bate-papo, de interação. Interessante que o senhor falou, enquanto a doutora Laís acha aqui, é porque eu não vejo apenas só para jovens advogados, mas também para bacharéis. Para bacharéis. Porque ali a gente vai trocar tanta experiência, a gente vai trocar tanta informação, né, que vale a pena você edificante. Você ir lá, com certeza. Sem contar o network que a gente faz, né? Perfeito. A intenção realmente da COJAD, né, nesse primeiro evento, assim, a gente ano passado teve a Semana do Conhecimento, foi o primeiro evento promovido, né, com a presidência da doutora Luciana, e realmente a nossa intenção como COJAD é reunir os jovens advogados para que eles se conheçam, porque querendo ou não, a gente não tem o advogado, né? A gente, pelo menos é um estigma que eu vi muito, que ninguém gosta de advogado, nem o próprio advogado. E a gente tem, quando a gente sai da... Isso é forte. Isso é forte. Não, mas eu não sei se vocês já viram. Então, quando você sai da faculdade, jovem advogado, você está tão preocupado em montar a sua carreira, que você, mas para que perder tempo com evento? Por que perder tempo indo para a OAB, né, que muita gente acredita ser uma perca de tempo, né? E a intenção é realmente unir esses jovens advogados, porque a gente
gente, infelizmente, como ser humanos, a gente não conhece de tudo. Não consigo atuar em todas as áreas. A gente se edifica e edifica uns aos outros. O intuito da COJAD, eu vejo, né, assim, pela minha visão, é reunir o máximo de jovens advogados para que a gente faça de uma unidade da nossa profissão, que a gente quebre paradigmas, que a gente construa como advogado, uma história. membros de uma ordem, eu falei isso aqui no podcast anterior, a gente viva e trabalhe como tal. Como ordem, né? Porque a gente também, o pessoal fala assim, mas a OAB não ajuda. A pessoa fala assim, mas a OAB não me ajuda em nada. Uma sociedade secreta, mas pública. Isso. Muito pública, porque o maior, não digo clichê, mas princípio que eleva a advocacia, a importância que ela tem, o princípio constitucional que diz que a advocacia, o advogado é indispensável à administração da justiça. É até a gente entender isso, a gente entende também que a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. Sim. E a Semana do Conhecimento está na sua segunda edição, promovida por essa gestão da qual nós fazemos parte. Nós estamos empenhados, não porque por sermos membros de uma comissão da OAB, a gente receba alguma retribuição financeira da OAB, né? Algum patrocínio. Não, é tudo voluntário. Algum privilégio. É um trabalho voluntário de advogados para advogados, que eu entendo assim. Eu tenho a minha área de especialidade, da qual é a demanda principal do escritório que eu presto serviço, que eu trabalho, que eu sou membro, mas eu sempre recebo demandas de outras áreas eu só posso indicar um colega causítico, advogado, se eu tenho conhecimento. Eu jamais vou falar, procura... Quem é, outro dia, agora, essa semana, já tem poucos dias, um amigo me perguntou assim, Abrão, você conhece um criminalista? Eu falei assim, amigo, depende. Criminalista... Conhecer, a gente conhece. De que tipo de criminalista? Para que tipo de problema você precisa? Porque não existe também um criminalista um clínico geral também. Pode até ser que... No direito ainda tem esses que acham que podem ser clínicos gerais. Eu me abstive de trabalhar com direito criminal e outras áreas porque eu entendo que como eu tenho já uma aptidão a mais para essa área que a gente atua em direito civil, com ações indenizatórias, relações de consumo, eu preciso prestar um serviço melhor nessa área. Mas isso não me impede de buscar conhecimento em outras áreas. Com certeza. Conhecimento é sempre bem-vindo. Ainda mais para quando você é jovem advogado, né? Na minha experiência de jovem advogada, eu comecei no cível, geral. E no escritório que eu trabalhei, que foi o Dantas e Lima, que, nossa, maravilhosas as experiências que eu tive lá é previdenciarista. E é uma área que hoje eu estou focando em estudo, que anda muito do lado a lado também ao trabalhista. Então, assim, a área central lá era previdenciário. Por mais que eu trabalhasse só na pauta cível, eu refleti um pouco de previdenciário aqui. Então, às vezes as pessoas os colegas me viam na rua, falavam assim, Laís, tu é previdenciarista, né? E eu falei assim, não, mas o escritório que eu trabalho, sim. E foi até um dos motivos que me levou a estudar previdenciário, foi porque as pessoas de fora via e falaram assim, cara, me rotularam como previdenciarista. E a gente precisa disso. Às vezes, a gente, né, por exemplo... criminalista. Às vezes chegava cliente no criminal para mim e eu nunca atuei no criminal. Eu falei assim, cara, como é que eu vou atuar? Eu vou direcionar esse cliente para esse advogado se eu não conheço o trabalho? Tá. Em relação ao que é pertinente à Semana do Conhecimento, que eu estava conversando com o doutor Diego aqui, inclusive nós gravamos um vídeo aqui sobre como você fazer o seu primeiro cliente já está no canal, né? Custodiado, já vai encontrar lá na cartilha digital da COJAD, né? Mais como spoiler. Atender seu primeiro cliente custodiado, como fazer seu primeiro acesso na SEAP. Gente, a gente não aprende isso na faculdade. De jeito nenhum. A OAB, não é que a OAB não tem a obrigação de ensinar isso para um jovem advogado, porque quem está ingressando na advocacia tem que buscar se identificar e ir trabalhando de acordo com o que é solicitado, conforme é solicitado pelos seus clientes, pelo seu ciclo de relacionamentos. Os primeiros clientes sempre surgem do nosso ciclo de relacionamento. É importante a gente oferecer essa primeira noção, esses primeiros passos. Outra coisa que a gente está batendo bastante na tecla para auxiliar jovens advogados que estão iniciando na advocacia como começar a usar o PJE. A gente vai gravar na cartilha digital também, vai ter um tutorialzinho gravado. Ninguém me ensinou a usar o PJE. Foi na marra. Só me eu falaram aprendi assim, a usar usando. O processo PJE
é onde move os processos. Para não falar que me ajudaram, me falaram assim, ó, quando for 0028 é parar, tá? Aí eu, ok. Quando for Justiça Federal é 0028 Marabá. Marabá. Aí, A terminologia, o sufixo. Aí Justiça Federal, se eu não estou enganada, é 0309. Não lembro mais a terminologia. 3901. Isso. Aí eu falei assim, isso aqui, eu anotei numa agenda. Só, falei Gente, assim, tu para entra... cadastrar o processo, era muito simples antes. Você chegava com a petição inicial, assim, tinha a papelada, mas você chegava com a petição inicial, a contraprova, que é a cópia da petição inicial, para protocolar... Só um carimbozão. O sistema judiciário carimbava, recebia, eu cheguei a protocolar. Aí eles faziam a capa físico do processo, cadastravam fazendo todo esse trabalho de cadastramento. Hoje é tudo que o advogado faz. Sim. Quando a gente entra no PJE, que a gente vai escolher lá a matéria, a gente vai escolher o procedimento, a vara judicial, a gente vai cadastrar as partes. Gente, parece simples, mas não é. Para quem está começando a abrir esse sistema. Como criar uma senha de push, como fazer o seu primeiro acesso no PJE. E outra, o PJE buga, gente. PJE buga, tem dia que tu... Quando você tá no último documento, ele aí, vai lá e cai. Não deixa em prazo pra sexta-feira, gente. Não deixa prazo pra sexta-feira. E outra, Pedro, você tá peticionando, chegou no finalmente protocolar, clica, protocolou, vai distribuir o processo, aí sai do Aí tem aquele negócio, aguarde. No final não aguarda, não carrega nada. Hoje eu vou, chega no escritório, eu vou abafar, né? Vou fazer tudo que eu tenho que fazer. PJE não abre. PJE não abre, precisa atualizar o Java, não sei o quê. Tem vários detalhes. Doutor Abrão, o interessante que você mencionou... Isso tudo vai ser debatido na Semana do Conhecimento. Sim, ó, por exemplo... O network, ele é muito importante, porque assim, às vezes chega a demanda pra mim, a pessoa, você é especialista em quê? Eu já falo logo, eu sou especialista em resolver o teu problema, me passa, porque... Por mais que eu não, por exemplo, não sei muito atuar na área criminal, mas eu tenho parceria. Então, nesses congressos, nesses eventos que a gente cria parceria com outros advogados. Isso. E aí você não perde um cliente, você fideliza aquele cliente. Ele pode não vir agora com a demanda que você atua. Eu não tenho colegas concorrentes, nem muito menos adversários. Eu tenho parceiros. Sim. Para mim, todo colega advogado é um parceiro ou potencial parceiro de trabalho, colega de trabalho. Assim, cara, nem na minha área específica de atuação, nesse nicho no qual eu trabalho, eu abraço tudo. Eu abraço tudo. Uma dica, né, para o jovem advogado que está entrando, se você tem realmente já por exemplo, eu tenho colegas de faculdade. Hoje eu tenho uma colega que eu atuo, que é a colega de infância, que nós duas fizemos direito. Então, é alguém que eu realmente levo para minha vida. E tenho outros colegas que eu conheci no longo da minha caminhada aí, como estagiária, como advogada. Hoje eu tenho pouquíssimas ações só, assim, conto nos dedos. Mas só você, individual, só eu, né? como mas em advogada. Parceria com outros. Hoje eu prefiro atuar em parceria com fica advogados. Suave, que eu, né? Sim, mais porque assim, uma coisa que a gente estava até debatendo numa reunião da COJAD foi que você, quando é advogado, quando você viaja, você não viaja, porque você tem que... O seu WhatsApp é o meio é o canal que você fala com o seu cliente. Até porque então você não... hoje o PJE, se você tá logado no seu e-mail, tá cadastrado seu e-mail no PJE, tá chegando as notificações são full time, em tempo então, real. Você nunca para de trabalhar. Até um dia desse, era todos os dias à noite, às 10 horas, começavam Justiça do Trabalho, meia-noite, tá chegando a notificação. O dia Justiça inteiro Federal chega. também. Você precisa estar acompanhando os processos, não tem um processo para se manifestar, para cumprir prazo, algo urgente, e você não se desliga do trabalho. A não ser quando você dorme mesmo. O único momento de férias do advogado realmente ali é no recesso, desde que você não seja criminalista. E no recesso forense, você ainda assim, por exemplo, eu não tenho um escritório fixo. Hoje eu sou a jovem advogada, eu não tenho um ponto físico de atendimento. O meu escritório é o meu telefone. Doutora Laís, uma pergunta. Vale usar meios digitais para, administrar a clientela? Vale. Ferramentas digitais, IA, resposta automática, a WhatsApp Business. Eu confesso que eu não uso.
Eu gosto muito realmente do pessoal. Porque, assim, o público que eu atendo hoje é um público... Como eu tô me direcionando mais pro previdenciário, então é um público um pouco mais carente, é um público geralmente mais idoso. Sim. Então, assim, eles não se até... adequam. Porque quando a gente coloca uma mensagem muito ali no virtual, quando é um IA, ele sente que a gente não quer falar com ele. Então, ele sente distante. Então, eu prefiro aqui... Eu tenho muitos clientes que eles não sabem ler. Então, assim, não tem como eu ficar colocando uma mensagem. É mais humanizado, né? Então, assim, eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que gravar um áudio pro cliente explicar ali. Eu não posso falar o juridiquês, porque eles não vão entender. Eu creio que existe uma corrente hoje de empresas, de consultores, que por causa da propagação, digamos assim, ampliação dos meios digitais, das mídias digitais, da internet em si, das ferramentas de inteligência artificial para atender pessoas, prestar serviços, tentando inserir que, tipo assim, você é obrigado a usar essas ferramentas eu obrigo, às vezes, meus de inteligência clientes... artificial. E é importante a gente, até como jovens advogados, responsáveis pela propagação de ferramentas que auxiliem jovens advogados a se inserir no mercado de trabalho. É isso que a COJAD tem feito. Isso. É procurado meios para auxiliar jovens advogados, as conferências, as assembleias, as reuniões, né, com jovens advogados, com a diretoria da OAB, é sempre para buscar meios, não para, vamos dizer assim, usar um termo facilitar, mas para auxiliar, direcionar, para ajudar, na verdade, né? direcionar Por exemplo, jovens advogados. Puxando ali um gancho, né, na Semana do Conhecimento, a gente vai ter a gente vai ter 4 painéis, e os 4 painéis... Quais são os painéis? O primeiro painel, né, é sobre marketing e valorização da jovem advocacia, porque o nosso tema principal da Semana do Conhecimento... valorização da jovem advocacia. O nosso tema principal é valorização da jovem advocacia. Porque quando você é jovem advogado, já entra na questão assim, você vai geralmente... Qual é a visão, né? Preciso de dinheiro. Então, a gente costuma cobrar mais baixo. Falei assim, mas se eu cobrar esse valor da tabela ou um valor muito mais alto, ele não vai querer um jovem advogado. Vai querer um advogado mais experiente. Se for para pagar caro, que pague por um experiente. Vamos falar assim. E a gente não pode... a gente não pode se comparar. Aviltar os honorários. Né? Isso. Então, assim, a gente está trazendo essa temática na Semana do Conhecimento, da valorização. E os 4 painéis, né, são voltados para direcionar o jovem advogado. A como se valorizar, como usar o marketing, né? Já que a gente está nessa era digital, como usar o marketing sem violar, né, o nosso código de ética. Tem aí, então, esse primeiro painel. Aqui. Isso. Demais. O segundo painel, né, começando na advocacia criminal. Dá pra gente trazer isso pra cá, só você estender, né? A advocacia criminal aí também muito visada pelos jovens, né, que estão querendo ingressar na advocacia. Então, como começar nessa... Porque, assim, né, cada área que você vai atuar é um tipo de começo. O trabalhista é uma coisa, porque a justiça do trabalho é diferente da justiça comum, diferente da justiça federal. Tem macetes para iniciar, coisas, né, que são, por exemplo, imprescindíveis para a gente entender, aprender para começar. No setor administrativo, por exemplo, né, para quem atua aí no criminal, para como você acessar o presídio, como você falar com seu cliente. Como agendar uma visita, né? Um spoiler, esse para a cartilha virtual, nossa cartilha. Que é o vídeo que eu gravei com o Dr. Diego aqui da CEAP, né? Nosso terceiro painel também é o que não pode faltar na sua petição inicial, de voltado para o jovem advogado, buscando, né, o visual law. Do custo visual law, isso. Né? Não, isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. De trazer uma petição mais orgânica, né, mais clara. Mais enxuta. Mais objetiva, mais criativa. Porque, olha, algo interessante... E que carrega uma identidade visual, pessoal. Algo interessante, porque quando a gente começa na advocacia, a primeira coisa que o jovem advogado tem, ele tenta ir atrás de modelos. Né, modelos criar um timbre, e tudo mais. Aí o que acontece? Você acaba usando um modelo extenso, grande, sendo que se a gente se colocar no lugar de um juiz, jornal, né? Você pensa assim, você acha que o juiz tem tempo de ficar lendo vários textos? Gente, eu já peguei uma contestação de 43 páginas. Meu Deus do céu. Eu falei assim, gente, eu dei vontade de ligar pro advogado. Que uma monografia completa. Sim, eu dei vontade de ligar pro advogado e perguntar se ele não tinha o que fazer. A maioria era jurisprudências. Parece até que o causídico pegou lá, copiou tudo que ele saiu, fez uma coxa de retalhos e jogou. E assim, a gente tem que tentar facilitar, porque isso beneficia você, o seu cliente. Você colocar um jornal lá... Na esfera do direito do trabalho, na esfera do direito do trabalho, tem até um princípio processual que se entende que o magistrado ele tem domínio
pleno sobre a Do legislação direito. trabalhista, você não precisa explanar de forma extensiva a legislação para requerer o direito. Hoje no A lei é civil, clara, No né, civil, gente? no civil, eu creio que se aplica Sim, também. é. Determinadas áreas, determinados nichos, áreas do civil, campos de atuação do civil, que o civil abrange muitas coisas, assuntos ou matérias. Também a gente tem que entender que o magistrado hoje, a jurisprudência, ela é amplamente compartilhada. Você tem acesso à jurisprudência dos tribunais superiores, através das próprias páginas dos tribunais superiores, através de sites que trabalham com jurisprudências, ferramentas que trabalham com... E o próprio tribunal. O Já magistrado tem. ele tem muito acesso à jurisprudência em tempo real. Ó, o interessante é que, por exemplo, se você coloca uma jurisprudência na sua petição, você pode notar que o juiz, na sentença, ele nunca vai colocar a tua jurisprudência. Não, ele usa Não sempre mata coloca. outra. E outra, você achar lê do engano. Olha só, lê do engano, você achar que vai estar instruindo o magistrado de algo Jamais. novo, vai Ele estar sabe criando a lei. uma nova tese jurídica. Olha que interessante isso que você falou. A gente não precisa ficar colocando artigo, porque o juiz ele já Enchendo sabe. artigos, Cara, A não vários ser que seja artigos. algum artigo assim de alguma lei específica. Com base, alguma coisa... Opa, eu fiz uma música aqui. Com base nesse artigo, aí pega o artigo na íntegra e... Aí isso Outra é interessante coisa, doutor, debater por isso. exemplo, jurisprudência, a gente tem que tentar se apegar à jurisprudência do próprio tribunal. Aí pega a jurisprudência, pega a No decisão Rio Grande do inteira, o Sul, teor, e joga na peça, lá em no- vez de colocar a ementa, Sim. ou um trecho da ementa, só colocar a Só outros referência. estados, a não ser que assim, São ali no teu macetes. tribunal não tenha uma jurisprudência do teu caso, tudo bem, aceito. Só que, tipo assim, às vezes a gente tem que procurar colocar do próprio tribunal. não é Gente, verdade? agora só um adendo, Como é de assim, preferência começar desviando. do próprio tribunal. Eu não sei se você já... no cível, as jurisprudências do Pará geralmente são enormes. Quando você vai lá no Brasil... Vamos falar assim, jurisprudência de São Paulo. 10 linhas. Jurisprudência do Pará. E você vai lá... Inteiro teor. É um texto, aí eu fico, meu Deus do céu, gigantesco. Muita resenha, né? Mas assim, como o doutor Pedro falou, né? Eu viso hoje, um macete meu de petição como atua assim no civil e no previdenciário, é mastigar os fatos para deixar ele o mais amarradinho possível. E na hora do direito eu falo assim, ó, conforme citado no fato, o direito tá aqui. Pronto. É esse aqui o Excelente, direito. doutor, é isso. A causa de pedir. Porque assim, o direito fala assim, ó, esse ponto, como eu falei no fato, isso aqui tá ligado a essa legislação, por isso e por isso, por isso. Eu explico o porquê tá ligado no direito, mas eu não saio colocando um monte de É artigo. possível né? enriquecer a petição sem torná-la cansativa. Sim. Exato. Você falou tudo, cansativo. Às vezes, a gente tem que pensar, o tanto de texto que a pessoa não está lendo ali o dia inteiro, aí chega uma petição tua enorme, eu vejo assim, que a pessoa que está analisando tua petição, ela vai olhar o juiz, né? Ele vai olhar os fatos e seus pedidos. A lei, o direito, ele já sabe. Ali é só uma formalidade. Gente, em matérias que são pacificadas, eu já vi várias contestações de matérias pacificadas. Se a matéria é pacificada, então, algumas preliminares, questões de mérito, não há o que se discutir, porque trata-se de matéria pacificada. Por exemplo, danos morais em Repsa. Trabalho muito com danos morais em Repsa. E aí, não tem como contestar que ali é um caso de danos morais in Repsa, que não requer a Comprovou, comprovação já do era. dano. Exatamente. Basta que Aconteceu, se demonstre o Aconteceu, nexo que causal, o aconteceu, ato ilícito exato. nexo causal. Ponto. Aconteceu, Não acabou. preciso demonstrar a extensão do dano que eu não. sofri. Não Exatamente. comprovou. Em Repsa, o significado de Repsa é esse. E aí o causídico vai lá na petição, pega toda a teoria do dano moral para fazer a defesa. Não, aí... Cara, acho que olha, isso é e um a pouco- gente, eu uso... eu creio que a gente tem que fugir disso. E é Sim, importante sim. nós que já temos uma certa experiência apresentarmos isso para novos advogados que estão ingressando Ingressando, né, na agora carreira. na carreira da advocacia. Olha, apesar de que eu me sinto começando E a Semana do agora, Conhecimento é pra que isso. pese tá fazendo, eu tô fazendo 3 anos de advocacia esse ano. Já é uma senhora, já? Você acredita que eu não tenho nenhum ano ainda, Eu me doutora? sinto o mais Pedro, jovem. nem um ano ainda, mas- Pedro já mais é jovem. produtor de conteúdo, já tem um ano, Pedro. Já tem um ano de OAB. Ó, o já. interessante também Já produz dessa conteúdo. organização é porque, assim, a gente tem que se ater também ao código de ética. Então, uma Sim. produção de conteúdo, você tem que saber. Apesar de que a advocacia, você tem que vender, entre aspas, né, a sua atuação. A gente tem que fazer o nosso mexão, Sim, né? A gente tem exatamente. que vender a nossa imagem, na verdade. Exato, mas Desde- aí você tem que seguir um código de Entender ética. que existe né? o código e na Semana do Conhecimento a gente vai tratar também trazer. dessas questões. E a última temática, né? O último painel, na verdade, vai ser
prática na atuação extrajudicial, né? Muita gente, muito jovem advogado, às vezes começa a atuar e fala assim, mas o judiciário está lento. Excelente tema. E assim, então como começar na advocacia também visando o extrajudicial, né? Poxa, É extrajudicial. Olha, doutora, eu uma sou muita coisa pra um explorar no advogado extrajudicial. extremamente pró-acordo. Cara, adoro um acordo. Gente, Não, eu falei para um colega quando hoje meu do processo não dá extrajudicial. acordo, eu já fico zangada. Do extrajudicial, eu sempre... Tem uns colegas que trabalham no cartório e falam assim... será que gente, eu vou desistir de qualquer coisa do extrajudicial. Gente... É vida. Será que não é melhor a gente ficar aqui só adicionando? Porque o extrajudicial, você vai lá e faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. O direito não está limitado só a eu buscar a intervenção do judiciário. Tem muita coisa que você pode... Tem muitas áreas que você pode atuar de forma extrajudicial, prestar um serviço de qualidade e ser bem-sucedido, tá? Ser bem-sucedido. Sim. Bem-sucedido, que eu quero dizer em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Isso. Então, assim, esses são nossos 4 painéis, né? Dentro da Semana do Conhecimento. E a gente vai ter aí... As nossas palestras, elas não estão vindo com teor de realmente uma palestra, modelo fechado, antigo, Monólogo. sentou. Não, realmente a gente quer interação com o público. Não a gente, é um curso, não é um professor dando aula. É uma roda ali de conversa, troca de experiência conteúdo, né? com advogados, né? Jovens advogados também, a gente priorizou também trazer dentro dos painéis jovens advogados também, para que a gente troque essas experiências, porque tem jovem advogado que quando começa fala assim, mas fulano já tem tanto tempo de carreira, será que ele vai querer me responder uma pergunta que aparentemente é tão besta? Sim. Mas que, então a gente trouxe isso para que a gente converse realmente de jovem para jovem, né? para que a gente troque experiência de quais são as minhas dificuldades, porque eu tenho certeza que quem está começando hoje, assim como eu realmente, como eu falei, eu me sinto realmente uma jovem advogada, assim, parece que eu comecei um dia desse. Eu aprendo todos os dias, todos os dias eu tô aprendendo algo novo. A gente tem os nossos anseios. Esses dias atrás aí, que o pessoal do itinerário aí da OAB tava aí, eu recebi um elogio, mas tão jovem, eu falei assim, poxa, esqueci. Mas tão jovem, tão novo. Tão novo. Nossa, olha, eu já... mal sabe ela a minha idade. Olha, não tão velho, mas não tão jovem assim. Mas a vida nos ensina, a prática da advocacia, o dia a dia, nos ensina muitas coisas. E esse não é um podcast, vamos dizer assim, não é um hall taxativo. É um hall exemplificativo. Então tem continuidade, gente. A gente já está praticamente no final desse podcast. É um bate-papo maravilhoso. Se deixar, a gente vai embora. A gente vai seguir mais umas 3 horas conversando. 3 horas aqui, tranquilo. E a gente precisa passar para essa etapa final de encerramento do podcast. E eu vou deixar vocês à vontade para vocês, se quiserem falar de alguma experiência marcante da advocacia, que, tipo assim, isso aqui um start, ou isso aqui foi tipo assim, eu vou desistir. Tem causa. No podcast passado, acabei contando uma piada, que eu não sei contar piada, mas sem graça, mas uma piada baseada em fatos reais, em fatos reais, né? Tava pensando em contar a piada do advogado lá do tatu hoje, não vou contar, não. Vou deixar para vocês contar alguns causos. O que foi para você, Pedro? Por exemplo, isso aqui, esse caso aqui foi um start, ou foi assim... não sei se você acertou na profissão certa. Olha, eu tenho assim, situações... Ô, doutor! Tenho situações inusitadas, né, no meio do jurídico, assim, né? Assim, por exemplo, a nossa primeira audiência, a gente sempre tá com medo, né? A gente sempre... Segurança, né? Tipo assim, quem não conhece. Pelo menos a audiência trabalhista, ela é complexa, porque ela é una, né, normalmente, e você ali, acabou, não teve conciliação, vai pra instrução e você tem que dar jeito ali. Então, assim, é sempre um desafio, a gente fica feliz quando tem acordo, né? Uma vez eu tive um cliente que ele era indígena, né? E assim, às vezes o cliente, ele não tem o indígena, ele não consegue identificar ou saber muito o que está acontecendo ali na hora, né? E o juiz, ele foi conversar, fazer perguntas para o meu cliente, e o cliente acabou falando assim, por exemplo, era uma situação de acidente de trânsito, né? Assim, e bateram atrás do carro desse meu cliente, e o magistrado, ele perguntou se o meu cliente tinha bebido na hora, né, do ocorrido, né? Se tinha tomado bebida alcoólica, né? Para ver se
foi culpa dele, né, um acidente. E ele foi lá e falou que sim, só que eu sei, ele mesmo sabe, e eu sei também que ele não tinha bebido. Aí eu tive que me intervir, assim, falar, excelência, ele não entendeu. Exatamente, eu falei, excelência... Não é essa a pergunta. Perdão, não excelência, pela ordem, né, eu fui lá e expliquei pra ele, olha, o magistrado tá perguntando Ele não isso. entendeu a pergunta que o magistrado fez. Eu tive esse tato de explicar mais, né, eu até brinco lá no escritório que às vezes é bom, eu queria ter uma maquininha de choque e colocar no bolso do cliente, toda vez que ele falava alguma coisa errada, eu dou uma conversou? Lembra que a gente conversou? Gente, assim, essa troca de experiência com o cliente, eu já tive, sim, algumas experiências que, ao mesmo tempo, algumas cara, eu tô na profissão certa. A gente conversou, olha, é assim, assado, olha, o juiz vai te perguntar isso, o tema, como vai ser a audiência, vai ser assim, aí na hora tudo ao contrário. Mas já tive também experiência de falar assim, não é isso que eu quero, eu vou desistir, vou deixar tudo pra trás. Ele falando assim de primeira... Põe a mão na cabeça, respira fundo, Jesus. Eu lembro que minha primeira... eu tô fazendo aqui? Eu lembro que minha primeira audiência foi uma audiência que nem era de um processo meu, a doutora pediu, falou assim, Daís, estamos com um processo que vai ser, uma audiência vai ser em Tupiranga, presencial. Eu nunca tinha ido numa audiência. E eu falei assim... E foi presencial. E foi presencial. Meu Deus. Ela falou assim, Laís, vai ser uma audiência presencial lá em Tupiranga, não tenho como ir, tem como acompanhar. E eu falei assim, bora, vamos. Cheguei lá, eu tava tão nervosa, gente, no dia, eu olhei pro meu irmão que tava em casa e eu... Me leva pra Itupiranga. Aí ele, por quê? Eu falei assim, vou fazer minha primeira audiência, eu tô nervosa, eu não quero dirigir. Uhum. Aí eu sei que ele me levou. Eu cheguei lá, conversei com o cliente, eu falei assim, olha, gente, você vai fazer uma perícia primeiro, foi até no caso previdenciário. Eu falei assim, você vai fazer uma perícia, e depois a gente vai a gente vai pra sala de audiência, a juíza vai lhe fazer algumas perguntas. É feito perícia lá em Itupiranga? Lá em Tupiranga eles estavam fazendo na perícia época. Judicial. Perícia, porque foi que pese ser um caso previdenciário, foi para justiça comum esse caso. Então estava fazendo-se no dia perícia. Previdenciário foi para comum. Tem alguns casozinhos que vão para justiça comum. No caso dele, a trabalhista lá em Tupiranga, se não me engano, se for contra a prefeitura, vai para comum. É porque já não se enquadra, né? Que é contrato. Então assim, nesse caso, quando eu cheguei. Gente, eu entrei na sala de audiência, eu tava tão nervosa, eu tinha acabado de pegar minha carteira, eu tava tão nervosa. Mãos frias, pés gelados. Eu cheguei assim, eu falei assim, onde é que eu sento? Fala trêmula. Sabe aquele momento que você entra, eu falei assim, não sei nem onde eu sento, se é do lado direito, do esquerdo? Eu cheguei nela, eu entrei primeiro antes do cliente, eu falei assim, eu tava realmente desconfortável, eu falei assim, não, tenho que ser a Laís, eu não posso ficar tímida com vergonha. Eu entrei, eu falei assim, excelência, é o seguinte, minha primeira audiência, estou um pouco nervosa. Legal. Porém, você abriu o jogo, né? Eu falei assim, eu estou um pouco nervosa. Eu queria que você me desse uma orientação, por exemplo, no meu momento de... Porque o meu maior medo era interromper a juíza, ficar cortando as falas. Carão, né? E levar um carão na frente de um cliente que nem era meu. Pô, interessante. Então, eu falei assim, eu entrei sozinha na sala. Excelência, minha primeira audiência. Eu gostaria que você me ajudasse. Quando fosse meu momento de fala, né? Realmente me orientasse para que o cliente não visse que eu estava, assim... ou perdida, ou que ele realmente ganhar um carão da juíza... Te quebra na hora. Quebra. Eu ia você sentar e chorar. Eu ia continuar chorando. E a juíza, assim, foi muito solícita. Falou assim, não, doutora, né, pode se sentar, chame o seu cliente. E ela deu abertura ali à audiência, falou assim, doutora, seu momento de fala. Realmente, me deu uma segurança, sabe? Legal. Interessante. E, gente, uma outra dica para o jovem advogado. Não tenham medo de perguntar, de se informar. Porque às vezes a gente acha que o pessoal do judiciário são meio que nossos inimigos. Ou o magistrado é uma pessoa inacessível. Então, assim, hoje, quando eu entro e eu tô insegura de alguma coisa, eu entro mesmo e falo assim, olha, eu sou jovem advogada, eu não tenho experiência nesse sentido. Não que eu não conheça, eu não tenho experiência nesse sentido, nesse trâmite aqui. Eu gostaria que Vossa Excelência ou que o servidor pudesse me auxiliar, me ajudar. Como é que eu posso chegar num resultado? Eu quero esse resultado. Como é que eu posso chegar nesse resultado? Porque, assim... Gente, porque a gente sabe que a gente consegue tudo sozinho. A gente aprende as coisas sozinho. Só que a gente... Às vezes a gente precisa... Não precisa apanhar pra gente aprender certas coisas. Eu fui numa audiência, por exemplo, uma vez me contrataram... Tem uma certa humildade também pra... Eu fui numa audiência agrária, eu não trabalho, mas me pediram pra fazer uma audiência, eu falei assim, vou. Cheguei na audiência agrária, falei a mesma coisa. Eu falei assim, oi, doutor, tudo bem? Vim representar fulano de tal, sou a advogada substituta. Eu não sou criminalista, já fui fazer audiência de instrução e julgamento, nunca havia feito uma audiência de instrução, já havia até participado como testemunha, mas eu sei que não é um bicho de 7 cabeças, embora não tivesse... pleno domínio, eu não estava como defensor do réu, estava como advogado assistente de acusação. Na ocasião,
Isso é um caos também. Na ocasião, o representante do Ministério Público Não se aparece. absteve de fazer as perguntas cruciais para a condenação, que é o autor da ação. O Sim. representante do Ministério Público, o órgão acusatório, não teve... por alguns tato, motivos né? dele de fazer as perguntas. E eu já li durante eu acho que eu tenho um pouco de artista, né? Encarnou o advogado criminalista que tinha Vesti dentro. ali, eu fiz as perguntas, estava com uma colega, mostrando para a colega também que não era um bicho de sete cabeças, que ela podia também estar atuando nessa área, fazendo aquele tipo de audiência sem tanta insegurança ou medo, que pudesse achar que não ia dar conta de fazer aquilo que a gente estava fazendo. E deu certo. Sim, às Eu atuei vezes... como assistente de atuação, atuei bem como promotor. Não, a gente vai com medo, né? Demais, mas assim, a demais. gente tem que lembrar que, cara, a gente estudou, a gente é formado para isso. E às vezes é normal a gente estar com medo de um procedimento, E essa nem é da conversa com o matéria. magistrado também. Isso, Sentar pertinho do magistrado, conversar com o magistrado. Até tirar as dúvidas com o magistrado na audiência, depois da audiência, antes da audiência, no momento da audiência. Doutor, não é o momento, é o seu momento de fala. Não. E isso Também não se tranquilo. calar. Assim, às vezes você tá em uma audiência e às vezes o próprio advogado do outro lado muitas vezes te vê, fala assim, nossa, aqui é jovem advogado, eu vou montar agora. Menosprezar, Tenta não. menosprezar. E você tá em pé de igualdade com ele. Já Entendeu? senti. Então tipo assim, toda vez que eu vou pra uma audiência, às vezes eu dou uma olhada assim, né? Eu vou dar uma olhada na OAB, no número da OAB do adversário. Sim, tá assim, né, entre essa aqui é aspas. antiga. Eu vejo, Esse nossa, esse aqui é aqui antigo. Eu falo, eu tô no mesmo pé de igualdade que ele, os mesmos direitos que ele tem, eu tenho meu momento as de mesmas fala. prerrogativas. Exatamente, ele tem um momento de fala, eu vou respeitar ele me respeita e acabou. Eu tô aqui defendendo meu cliente e ele o dele. Você tá entendendo? Então, não abaixar a guarda, não se calar ou se menosprezar por conta de um advogado experiente Da pouca do outro experiência lado. que você tem. É uma situação, infelizmente, que a gente passa, né? De às vezes existe muito, a né? gente chegar numa audiência, o Eu advogado... acho que essa é uma mensagem importante que o doutor Pedro não, passou. não baixar a cabeça, né, ou para o servidor ou para outro advogado, porque assim como a gente ganha ajuda também, a gente vai encontrar pessoas que, infelizmente, não é nem pessoas ruins, são pessoas que eu realmente acredito que não estão num bom dia Exato. e que às vezes não vão te tratar com tato, vão ser às vezes grossa, não vão te ajudar, mas que você fala assim, cara, tudo bem, não me ajudou, mas eu consigo, eu vou E a gente não ganha um processo falando mais alto que o outro, mas sim no melhor argumento, né? Eu me vejo como um advogado, uma atuação análoga à forma como a água é, de adentrar em todos os lugares e contornar barreiras, a gente fazer o papel da mediação, da intermediação e saber que a gente, como você falou, está no mesmo pé de igualdade. Passa para os novos advogados que é possível, sim, apesar de parecer que é uma profissão que está saturada, tem muitos profissionais atuando na área, mas eu creio que são tantos direitos, são tantos percalços, é uma legislação muito parca de muitos direitos, de Uma área muitas que se normas, de atualiza muitas cláusulas, sempre, né? com Isso. muitas searas. O direito brasileiro se subdivide em muitas searas, campos de atuação. E muitos campos Dentro ainda do não mesmo campo de explorados, né? atuação, Senão- você pode identificar 2 ou 3 nichos ou mais nichos para você atuar como advogado. Então, é importante que a gente deixe essa mensagem aqui nesse podcast, que os jovens advogados sintam-se à vontade para Isso. cair de cabeça na advocacia, romper com todas essas barreiras, esses dilemas. Contar com a Porque COJAD, né? Contar com a COJAD, com a AB. A advocacia é superação? É. Tem desafio? Tem, todo dia. Muito. Não é fácil, mas como o doutor Diego e aquela máxima da advocacia, a advocacia não é uma profissão para covardes. Não. Nunca. E é isso aí. É isso. Estamos finalizando. Maravilhoso. Passou rápido, né? O tempo Nossa. passou. Acho que Comecei a falar ainda agora. falou mais até do que outros E podcasts. se deixar, já acho que a gente ia mais. Eu e né? o doutor gente, Pedro ainda temos muita coisa aqui para Eu tô compartilhar. percebendo aqui que tem sede, assim, que acho que fluiu Pode muita rolar uma parte coisa. 2 aí, né? A parte 2, Pedro e Laís, né? Uhum. Mas, Tem claro, muita coisa. aqui é um espaço democrático. Eu agradeço a participação de vocês imensamente. Vocês não sabem quanto estou feliz de ter vocês aqui, de estar tendo essa conversa aqui. Eu gosto de conversar demais. Tipo, eu gastar tempo conversando sobre direito. Quando eu não era... É troca de. Não é Vamos falar gastar aqui um tempo, pouco- doutor. É
adquirir conhecimento, Adquirir troca conhecimento, de experiência, usar tempo, né? Assim, eu nem sempre fui cristão, né? Aham. Então, no início da faculdade, eu procurava os barzinhos para conversar. Bater um papo. Ter um papo, né? Estudava, lia, precisava interagir, compartilhar para internalizar conhecimento. Sim. E esse é um dos propósitos do podcast. Enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está conversando, a gente está interagindo, a gente está se afiando uns aos outros, né? Como diz a palavra, assim como metal com metal se afia, assim é um amigo ao seu companheiro. Nós somos parceiros, colegas de trabalho causídicos. E a nossa profissão, se não tiver um amigo também de profissão, a gente enlouquece. Sozinho não vai. Não vai. A advocacia e todas as demandas que dependem da advocacia. Vamos usar assim um exemplo bem simplório aqui para ficar como piada, terminar. É como uma grande melancia. Uma melancia grande, ninguém pode comer sozinho. É verdade, Não, verdade. é impossível comer sozinho, né? É verdade. É isso, gente. Esse é o podcast Café com Direito. Vamos fazer aquela mudança de câmera aqui. Câmera principal. Câmera não, corta aí pro doutor Abrão Neto aí. Eu nem usei muito essa câmera aqui. Tô focado aqui nos meus colegas causídicos. Doutor, eu queria deixar aqui um agradecimento ao senhor, viu? Obrigado. Por ter me convidado. Senhor. Você já vem Por ter me advogado. convidado, doutora Laís. Foi um prazer conhecê-la. Conheci hoje a doutora Laís, né, doutora? Parece que foi hoje. Nem parece que foi exatamente. hoje, ó, Essa- longa essa data. Produção tem um apoio preciso falar isso aqui também, tem um apoio da LA Tecnologia, que é a nossa produtora, tem um apoio também do nosso assistente de produção, que é o RN Produções, que é o Raimundo. Tá aqui Grande Raimundo. nos bastidores aqui, Maravilhoso. fazendo material complementar. Esse trabalho está em constante aperfeiçoamento, é importante dizer isso. Por enquanto eu sou o streamer, apresentador, mas um dia será em que a quantidade de inscritos no canal do Abrão Neto Café com Direito vai ampliar e a gente vai estar fazendo live, né? Então, portanto, se você Tudo no ao vivo. você está vendo esse conteúdo, não sei que dia que você vai ver esse conteúdo que vai estar sendo colocado no canal do Café com Direito, que se você curtiu esse trabalho, compartilha, se inscreva no canal, envie para outros colegas também. Vai tá esse link do Café com Direito, desse podcast, tá no YouTube, tá no meu Instagram e tá também no Spotify, né? No Instagram você vai encontrar cortes de podcasts, vai encontrar lá alguma coisa sobre a Jovem Advocacia, vai encontrar o perfil dos meus colegas causídicos. Aqui sai muitas coisas que a gente não aprende na faculdade. Você precisar de Verdade. previdenciarista, precisar de trabalhista, civilista. de civilista, relações de consumo, indenizatórias. E assim, cada podcast que a gente vai fazer aqui vai ter um especialista. Não é porque somos jovens advogados, são jovens advogados promissores, bem-sucedidos, especialistas, e são os melhores, tá? Amém. São os melhores, os melhores. Marabá tá de parabéns. Marabá tem muito advogado de excelência. De qualidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje em Marabá, Também. fazer parte dessa Somos uma ordem cidade de com advogados, uma ser grande- representado por quem nós somos, por essa diretoria atual, e as que virão também contribuiremos, né? Da mesma forma como estamos contribuindo, porque isso que fazemos voluntariamente não é por interesse pessoal, individual. Eu entendo que quando a gente compartilha conhecimento, não só nós somos edificados, as outras pessoas são edificadas, mas nós também somos edificados. sim. E esse espaço é para isso. Obrigado mais uma vez A vocês. gente que agradece. Fica né, aqui Pedro? um gostinho de quero mais. Com certeza. Não vamos marcar temos o muitos- retorno. Temos muito que fazer pela Jovem Advocacia Temos muita ainda. coisa por vir. Mas esse é apenas mais um episódio da série Desafios e Dilemas da Jovem Advocacia, Café com Direito, Abrão Neto e Carvalho Advocacia. Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.